Maravilha, estamos aqui ao vivo para falar um tema tão relevante, né, da palavra de Deus, onde houve e há muita polêmica, né, sobre os dons espirituais, né, aqueles que não entendem que os dons espirituais ainda não estão mais em vigor, são conhecidos como os sensacionistas, aqueles que creem que os dons cessaram. E aqueles que acreditam, que confiam que os dons ainda faz parte e é contemporâneo de hoje, da igreja atual, eles são os continuistas. E hoje nós vamos falar com o grande servo de Deus, o pastor Gerion. Com certeza, acho que ele fala de São Paulo, daqui a pouco eu vou perguntar como é que, onde é que ele reside, onde é que ele congrega, né? Mas desde já compartilha essa live, né? Compartilhe nos grupos, compartilhe através do privado de alguém, né, para que possa chegar mais longe, porque muitas pessoas não sabem este assunto sobre o sensacionismo e o continuismo. E você, no YouTube, daqui a pouco vai estar lá no YouTube, manda um like lá, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal do YouTube, sempre vamos ter perguntas com os grandes homens de Deus, entrevista com grandes homens de Deus. E hoje não é diferente, eu estarei conversando com o pastor Gerion Mendes Moraes, né? Moraes, está um pouco longe, e ele vai falar um pouco sobre os dons espirituais, né? Boa noite, pastor, que Deus venha abençoar a sua vida e venha clarear essa conversa que nós vamos ter durante essa 1 hora e 10, 1 hora e 15, até onde o Espírito Santo nos levar. Boa noite, meu nobre. Boa noite, meu irmão Danúzio. Para mim é um prazer estar ao vivo aqui nessa live, né? E fico feliz aí do irmão ter nos feito o convite, né? Feliz e lisonjeado, honrado. E acredito que vamos aí aprender um pouco mais, né? Porque quando eu não gosto de usar muito a palavra discutir a palavra. Eu gosto de bater um papo sobre a palavra, refletir um pouco. E eu acho que um bate-papo sadio, consciente e coerente, a gente sempre aprende um pouco mais, isso é muito importante. Uma boa noite a todos aí também, e também desejo a paz do Senhor a todos aí, e vamos aí nessa aí. Beleza, o pastor, ele congrega em qual congregação? O senhor é professor ou se formou em teologia? Fala um pouco para nós da sua carreira ministerial. Mudanus, eu congrego aqui na Assembleia de Deus, um ministério próprio, não meu, mas eu sou o vice-presidente lá. Eu ajudo na obra do Senhor, né? Assembleia de Deus, Ministério Deus é Poderoso, cujo meu pastor-presidente é o pastor Flávio de Souza, e para mim está sendo um privilégio ajudar a obra do Senhor aqui, né? A referente à carreira ministerial aí, já tem alguns anos que eu tô aí na luta, na batalha, né? Já falando aqui a respeito da igreja militante, né? Alguém diz assim, a igreja é triunfante. Não, a igreja não é triunfante ainda, ela será, né? A igreja é militante, ela milita, ela tá batalhando ainda. E eu estudo teologia, meu irmão, faz uns 12, 14 anos já, né? Sou formado pelo bacharel em teologia, sou bacharel em teologia, e tem alguns cursos a mais aí, especialização, grego bíblico. Atualmente eu estou cursando pós-graduação em interpretação bíblica, e é isso aí, meu irmão. Não pode parar, né? Somos eternos aprendizes. Maravilha, porque o estudo nunca é demais, né? Tem que sempre conhecer a palavra, sempre como é que se diz, tentar compreender as escrituras. Muitas pessoas hoje perecem por falta de conhecimento, e muitas pessoas, às vezes, se deixam levar por muitas heresias, por não conhecer a palavra de Deus. E eu também estava vendo lá no seu story lá, no seu perfil lá, que o senhor também se formou em grego, não foi? Isso. Se formou em grego, né? Grego Isso. bíblico. Maravilha. Daqui a pouco eu vou saudar o senhor em grego bíblico. Maravilha. Pastor, mas
resumindo logo na sua fala inicial, Sim. fala um pouco sobre o sensacionismo e sobre o continuismo. Qual é a diferença desses dois polos, desses dois sistemas? O sensacionismo e o continuismo. Bom, irmão, de uma forma bem simplista, assim, bem sintetizada, né? Já dizendo aí que isso é um debate que já perdura aí por anos e anos. O cessacionista, né, o sensacionismo, eles dizem que os dons espirituais, né, só foram para a igreja primitiva, para os nossos primeiros irmãos, e que com o fechamento do cânon sagrado das escrituras, esses dons cessaram, né? Isso de uma forma bem simplista, ou seja, eles não creem que na atualidade, na operação desses dons espirituais. Os continuistas, né? Eu já quero aqui dizer que sou dessa corrente de pensamento teológico, sou continuista, acredito piamente na atualidade dos dons espirituais, pois creio que se o Senhor Jesus preparou a igreja, capacitou a igreja para fazer a obra de evangelismo, ganhar almas, etc. Se ele preparou, se ele capacitou a igreja, acredito eu que não teria lógica durar só lá para os nossos primeiros irmãos, para a igreja primitiva. E outro sim também, irmão Danúzio, as evidências, né? As evidências até dos dias de hoje. E também aí, creio que no decorrer do nosso bate-papo aqui, eu posso até falar um pouco aí das minhas experiências com dons espirituais, e eu creio que vai ser bem, bem edificante. Eu acho que eu me resumi bem, né? Maravilha. Pastor, ainda muitos sensacionistas falam que não existe mais profeta no dia de hoje. Ele cita o capítulo de Lucas 16, verso 16, para dizer que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Será que este versículo pode ter ou pode ser usado de base para uma interpretação para dizer que não existe mais profeta nos nossos dias atuais? E olhando para o livro de Efésios, nós vamos entender que ali a Bíblia vai falar bem simples e clara que Deus separou um para apóstolo, para profeta, para mestre, né? Interano, o senhor acha que Deus não deu mais pessoas aqui para profeta na igreja atual, ou ficou na igreja primitiva lá, esse dom de profeta, ou quer dizer, o ministério profético? Bom, tendo em vista aí os textos que o irmão mencionou, primeiramente a respeito de Lucas aí falando que esse ministério profético durou só até João Batista. Então a gente precisa fazer uma diferenciação aí a respeito desse tipo de profeta, né? Esse profeta veterotestamentário, né? Esse profeta do Velho Testamento, qual que era o propósito deles, como se deu a chamada deles, qual que era o propósito de Deus ao levantá-los, e diferenciar a respeito desse dom de profecia, né? Por exemplo, a questão de profeta nos dias atuais, né? Quando a gente fala sobre isso, irmão Danúzio, vendo o que a gente
vem passando nesses últimos dias e observando a respeito dessa questão de profecia, o que eu penso, antes da gente concluir raciocínio aí dos textos bíblicos, o que a gente entende? Uma banalização, na verdade, né? E devido a essa banalização, devido a essa falta de responsabilidade, né, que é a palavra melhor para a gente colocar aqui, essa falta de responsabilidade com alguns que são de profetas, etc., e se nomeiam como esses profetas, e, na verdade, suas profecias não tem nada a ver no contexto bíblico. Devido a essa banalização, é que às vezes a gente é até, como é que posso dizer, usar uma palavra aqui bem rasteira, somos tidos como zombaria, na verdade, né? Isso eu estou dizendo no quê? No contexto de pentecostal, né? Porque se diz pentecostal, mas como pentecostal? Por que pentecostal? Né? Pentecostal porque eu dou um glória a Deus mais alto, é pentecostal porque eu danço de uma forma, eu pulo de outra forma. Como é que é essa questão de ser esse pentecostal, né? Então, devido à banalização, devido ao que se gerou nos últimos tempos, devido ao que vem acontecendo, muito se diz e se questiona, né, a respeito dessa questão de profeta. Só que, como o irmão mesmo disse na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, se não me engano, né? Capítulo 4. Capítulo 4, no Paulo falando a respeito dos dons ministeriais, essa questão de profeta aqui, do grego profetes, né, é aquele que tem uma revelação divina, por exemplo, acerca do futuro, mas não que isso vai influenciar, não que isso vai virar como é que diz, uma nova escritura, né? Não é uma nova inspiração divina, como na verdade os cessacionistas dizem, né? Porque se acabou-se os profetas, o último foi o João Batista, para que vai ter mais? Porque a partir de então não vai virar mais escritura. Só que é interessante uma coisa, Mondanúzio. Ágabo, ele profetizou a respeito do que iria acontecer com o apóstolo Paulo, né? E a sua profecia não virou uma escritura sagrada, não foi algo canonizado, né? Não tem nada a respeito ao livro de Ágabo, entendeu? Ali foi uma atuação do Espírito Santo, algo sobrenatural, que é essa iluminação do Espírito Santo, e Deus usou naquele momento para falar a respeito do que iria acontecer com o apóstolo Paulo, diferente dos profetas do Velho Testamento, que a maioria profetizou, e alguns, né, têm os seus escritos, né, alguns foram profetas literários, escreveram, outros não foram, mas suas profecias foram inseridas, né, como, por exemplo, o profeta Elias, ele não escreveu o livro, mas suas profecias foram escritas e estão no cânon sagrado, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Claro, respondeu da forma que aquilo que a gente pensa, né? A gente também é do meio pentecostal também, e como o senhor falou, há muito, às vezes, exagero, às vezes, não chamo de profecias, mas profetada, como é que diz? Pseudo-profecias. Pseudo-profecias, né? Pseudo-profeta, né? Você que é um professor aí em grego, mas nós, como cristão, nós temos que acreditar que os dons espirituais ainda estão em vigor no dia de hoje. Nós temos que acreditar porque a Bíblia assim nos diz para nós acreditarmos. Mas, pastor, ali em Atos dos Apóstolos, sim, a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa.
Certo. Na minha humilde opinião, não sei a opinião do servo de Deus. Na minha opinião, ali houve um caso de xiroglosia, diferentemente de Atos dos Apóstolos, é um caso de glossolalia ou glossolalia. Eu creio que ali seja um caso de línguas intínicas, entendeu? De pessoas que falavam nas suas próprias línguas, que Certo. falavam no seu próprio idioma. Eu não sei qual a opinião do senhor. Agora, eu acredito que em Coríntios, capítulo 12 a 14, vai falar do dom de língua e as línguas dos anjos. Na opinião do senhor, ali é um caso de línguas de homem, como é que se diz? De nacionalidade diferente. O senhor acredita que ele seja um caso de línguas estranhas de 1 Coríntios capítulo 12 e também no capítulo 14? Mondanúzio, pra gente já entrar nesse assunto aí, a respeito do que o irmão tá sugerindo, eu acho interessante a gente fazer aqui uma breve definição a respeito do que é um dom, né? Definição de dom, para que serve, o que o irmão acha? É interessante fazer isso, né? Certo. Para ficar um pouco mais claro. Então, para que a gente entenda o que é um dom, o que é o dom no contexto aí do Novo Testamento. Em definição, a palavra, por exemplo, quando aparece dons, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, dons, quando a Bíblia vai falar a respeito de dons, ali está falando de, como é que eu posso dizer aqui? Harismata, uma palavra grega que significa o quê? São Carisma, né? graças, que de onde vem a palavra carisma, que é o que? Graças, dádivas, favores imerecidos. E também existe outra palavra grega para dom, que está mencionado lá em Atos capítulo 2, no versículo 38. E essa palavra grega é dorea, que significa o quê? É um dom gratuito, que é de graça e é gratuitamente. Ou seja, dons, em síntese, o que é um dom? Dom é um presente. E de que forma que esse dom é concebido? É de graça. E quem que promove esse dom sobre a igreja? É o próprio Deus que promove e que distribui esses dons sobre a igreja. Só que o interessante, quais que são os propósitos? Porque a gente tem que dar uma definição aqui, para a gente já adentrar aí nesse bate-papo aí. Quais são os propósitos desses dons espirituais na vida da igreja? Por exemplo, você pega ali, Mondanúzio, o apóstolo Paulo, na carta de 1 aos Coríntios, na carta aos Coríntios, ele vê uma igreja que tinha todos os dons, mas o que acontecia na igreja de Coríntios? Uma desordem, né? Era uma bagunça desenfreada, não tinha limite. O culto deles era desorganizado, e o apóstolo Paulo ele tem a responsabilidade de escrever essa carta aos Coríntios, e um dos propósitos da carta aos Coríntios era qual? Colocar ordem, organizar o culto, organizar a ordem dos dons, mostrar para a igreja de Coríntios como que eles deveriam usar esses dons na igreja. E lá em 1 Coríntios capítulo 12 e no versículo 7, vemos aqui que os dons espirituais são usados para quê? Para aquilo que for útil. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que os dons espirituais é para aquilo que for útil. E lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 26, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que tudo seja feito para quê? Para edificação. Então a gente tem que entender o quê? Que o propósito desses dons espirituais na vida da igreja, primeiro é para aquilo que for útil, serve para alguma coisa, e em segundo lugar aí é para edificação, é para o crescimento da igreja, tendo em vista que
Tava tudo ao contrário na igreja de Corinto, uma bagunça desenfreada, era línguas estranhas, desorganizado. E Paulo aí no capítulo 12 até o 14, capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai sintetizar a respeito de como esses dons devem ser usados e como que essas distribuições são feitas. Agora, cabe aqui também entender que esses dons, por exemplo, você pode perguntar assim, mas quem vai ter esses dons? Todos vão ter esses dons? E a resposta qualquer não. Por que não? Porque Deus também não vai querer dar para todos, né? E interessante a gente falar um pouco sobre isso. A gente já vai entrar aí na questão da glossolalia, das línguas estranhas, línguas conhecidas ou desconhecidas, língua dos anjos, enfim. E eu tava assistindo, rapaz, um debate esses dias, onde um sensacionista, e eu digo que sensacionista, né, que é nossos irmãos aí da linha reformada, e eu digo aqui com todo o respeito do mundo aos meus irmãos da linha reformada, que eu tenho grande apreço por eles e com todo o respeito do mundo, né, e infelizmente, às vezes existe alguns exageros, enfim. E no debate que eu estava assistindo esses dias aí, um irmão da linha sensacionista, né, ele, olha só o que ele pontuou. Ele disse, poxa vida, então se nem todos vão ter esses dons, então vai ter alguém que vai ficar chateado, tem alguém que vai se sentir excluído. Aí o outro irmão que estava debatendo, que era um continuista, disse assim, mas tudo bem, mas o irmão está falando isso com efeito de causa, o irmão conhece, o irmão já participou de uma denominação continuista, etc., pentecostal? Ele disse não. Então, quer dizer, como que você fala uma coisa se você não sabe o que está acontecendo? Então, não quer dizer que Deus está desprezando aquele porque não vai dar tal dom para um e para outro. E o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11? Que ele reparte esses dons da maneira que ele quer e da maneira que ele quer fazer. Entendeu? Então, não quer dizer que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Nós dois aqui, nós dois somos da linha continuista, somos pentecostais, e eu tenho um dom de profecia. Deus, quando quer, segundo a sua bondade, me usa para profetizar algo a respeito do que vai acontecer, etc. E o irmão não tem o dom de profecia. Aí qual que era a intenção do debatedor? Então quer dizer que aquela pessoa vai ficar chateada, Deus não está me vendo. Então, isso não acontece, na verdade. Porque a igreja de Cristo, na questão da edificação, ela cresce, ela amadurece, e o próprio Espírito de Deus faz isso ser entendido no meio do corpo de Cristo. Então, fazendo uma breve pontuação aqui do que é dom, qual o propósito dos dons, e como que Deus dá esses dons, é como ele quer, e segundo a soberania e a vontade dele. Eu não vou, por exemplo, quem tem um dom de profecia, é aí que está a questão, irmão Danúzio. Quem tem um dom de profecia, ele não vai sair profetizando aos quatro ventos toda hora, em todo momento, em todo instante. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo disso? A gente estava falando um pouco aqui dessa banalização de profetas, etc. Né? Até uma coisa interessante, com certeza o irmão já deve ter visto algumas coisas aí na internet, já deve ter dado muita risada, porque só Deus não tem o que fazer, né, Danúcio? Tem que dar risada. Esses dias eu vi Esses dias, rapaz, eu vi um cartaz, e era de um evento aí, de uma igreja, e tinha alguns convidados para ministrar, etc. e tal. E um deles, rapaz, eles colocou o nome da pessoa, né? O pastor fulano de tal, e colocou um codinome embaixo, assim, sabe? Um subtítulo do nome ali, o raio-x de Deus. Entendeu? Então, essa questão de banalização. Então, qual que é a ideia? Ó, ele vai chegar aqui, e vocês podem vir que ele vai chegar aqui, vai acontecer, ele vai profetizar, ele vai revelar e você vai ver. Quando que, na verdade,
isso na verdade é uma heresia, né? É uma falácia, não corresponde com o contexto bíblico. Por quê? Porque isso acontece quando Deus quer e na hora que Ele quer e como Ele quer fazer, segundo a sua soberania, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro, porque se a gente no ponto A, mandando essas questões aí, alguns, porque é aquela questão de generalizar, né? Porque 10 fez, 10 estão fazendo aquilo, o restante vai fazer. Quando na verdade não é isso que acontece. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com essa questão de banalização, e se isso acontece em todos os arraiais pentecostais, etc e tal, é uma coisa totalmente diferente. Agora, falando a respeito aí da questão da descida do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, e a respeito aí desse fenômeno, dessas línguas, que falaram em outras línguas, né? O que o contexto bíblico diz? O contexto bíblico diz que o pessoal das outras regiões, enfim, que estavam ali, eles próprios disseram assim, a gente está entendendo eles falarem em nossas próprias línguas, ou seja, só que eles são judeus, eles não falam nossas línguas, só que nós estamos ouvindo eles falarem em nossas línguas. Existia um propósito de Deus ali? Existia. Como o irmão bem pontuou. Naquele momento, a questão ali em si não eram as línguas estranhas, essas línguas que, como o apóstolo Paulo diz, não é essas línguas que nos edificam, a gente falando com Deus, que nos edificam a nós mesmos. Tá? Então a gente tem que fazer uma distinção a respeito disso daí. Qual que era o propósito de Deus ali? Eu até algumas vezes já fiz a exposição do texto de Atos capítulo 2, a respeito da descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, etc e tal, esse revestimento de poder sobre a igreja. E eu até disse que Deus, ele é o grande estrategista, né? Porque a igreja estava começando a nascer ali, a igreja ia começar a se expandir, e justamente no dia de Pentecostes, né? Na festa do Pentecostes ali, aquela festa das colheitas ali para Israel, onde a Bíblia diz que todo homem judeu tinha que estar presente, ou seja, então Jerusalém aquele dia estava fervendo de gente, tinha muita gente. Então Deus foi estrategista, Deus foi um grande evangelista, por assim dizer, e ele aproveitou dessa ocasião, desse revestimento de poder sobre a igreja, e com certeza ali foi um fenômeno sobrenatural, porque aqueles homens judeus não falavam nas línguas dos outros que estavam ali, e Deus lhe deu essa capacidade, Deus deu esse poder para a igreja, e sim, naquela ocasião ali, não foram as línguas estranhas, não foram as línguas desconhecidas, mas sim foram as línguas legíveis que eles entenderam ali. O maior propósito de Deus, qual que era o propósito de Deus ali? Era fazer com que o povo que estivesse ali ouvisse as maravilhas de Deus e fosse alcançados pelo Evangelho. Eu não sei se você quer pontuar alguma coisa, porque eu quero continuar um pouco, que a gente vai falar um pouco a respeito aqui da casa de Cornélios e daqueles 12 lá, que o apóstolo Paulo colocou as mãos sobre eles. Você quer falar mais alguma coisa? Não, as línguas estranhas, ainda bem que alguns reformados, eles creem no dom de língua, entendeu? Eu vou citar aqui dois, né, conhecidos, são muito calvinistas, John Piper, crê nos dons de língua, né, em seus livros, eu estava vendo um dia desse que ele crê, né, inclusive defendia o dom de língua. Martin Lloyd Jones também acredita nos dons de língua. Então, tipo assim, os dons espirituais, alguns reformados, alguns históricos, acreditam ainda que está em vigor no dia de hoje. E, pastor, mas qual é a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo?
Porque, tipo assim, se você for reparar para o neopentecostal, eu vou citar aqui Certo. porque eu fui de uma igreja, eu fui de uma igreja neopentecostal. Eles acreditavam, eles falavam assim, ó, se você for para a igreja, for para os cultos, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Mas Certo. eu ficava pensando, que batismo é esse? Que não tinha evidências. Eu me batizava, mas não tinha evidências. Então, quando eu passei a congregar numa igreja pentecostal Certo. e fui batizado com o Espírito Santo, aí eu pude entender que o verdadeiro batismo ele tinha uma evidência. E muitas igrejas pentecostal, muitas igrejas neopentecostal, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é você aceitar Jesus, deixar a velha prática, entendeu? Se andar no caminho Sim, correto. sim. Seria isso mesmo? Ou teria outra forma de mostrar que uma pessoa realmente ela foi batizada com o Espírito Santo? Foi até bom, Modanuso, irmão, falar a respeito disso daí, porque a gente precisa fazer essa diferenciação aí a respeito do que é esse batismo no Espírito Santo e essa questão do selo, né? E você fazer parte da família e do corpo de Cristo. A gente precisa fazer essa diferenciação aí em qual sentido? A partir do momento que eu creio, eu acho que é até bom a gente ler o texto de Efésios capítulo 1, né? Achei bom a gente acompanhar aqui no texto bíblico. Efésios capítulo 1, lá no versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, falando a respeito aí dessa conversão, esse primeiro encontro com o Evangelho, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então a gente vai ter que fazer essa diferenciação. Esse aqui é o primeiro momento, o primeiro encontro da pessoa com o evangelho, onde pela fé ele adere à fé. E eu também quero ler aqui Romanos capítulo 8. Vamos lá para a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 14 até o 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Deus, ou melhor dizendo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a gente precisa fazer essa diferenciação aí, né? Porque eles, vamos dizer assim, eles misturam tudo, essa questão aí de ser inserido no corpo de Cristo, de ser selado com o Espírito Santo. Então, na verdade, o que a gente entende aqui, assim, a grosso modo, aqui de maneira bem simplista, que esse é o primeiro encontro quando a gente crê e a gente confessa o Senhor Jesus como nosso Salvador. De ali em diante, o Espírito, para começar, quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O próprio Espírito Santo de Deus. Se não fosse assim, nós não teríamos alcançado essa graça e nem teríamos essa fé em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós temos essa fé, somos alcançados por essa graça, é nesse momento que recebemos esse selo do Espírito Santo, é nesse momento que recebemos o Espírito de Deus e somos inseridos aí no corpo de Cristo por adoção e clamamos Abba Pai e reconhecemos isso. Agora, tem muitos que a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Na verdade, é o revestimento de poder. Para a gente entender isso, a gente precisa falar um pouco aqui a respeito de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 49.
Observe uma coisa. Lá em Lucas, capítulo 24, no versículo 49, eu vou até ler também esse texto aqui, que é bom para o nosso esclarecimento. Lucas 24, 49, versículo muito conhecido dos irmãos. E vamos compartilhar um pouco aqui para a gente esclarecer algumas coisas aqui, Mondanúcio. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. O interessante é que essa palavra aqui, revestidos de poder, é a palavra grega enduceste. E o que significa essa palavra enduceste no grego? Significa colocar uma veste, né? Assim, de uma forma bem simplista, colocar uma veste, ou seja, se revestir, né? Um exemplo básico, né, que a gente dá aí até na questão aí de discipulado, etc. A gente estamos vestidos aqui com uma camisa, você está com sua camisa. Se você colocar o seu paletó, você vai se revestir. A pergunta é: aquele pessoal ali que estava com Jesus, que estava andando com ele, estavam convertidos ou não a Cristo? O que você acha? As pessoas que estavam andando com Jesus... Na ocasião desse texto aqui. Rapaz, na minha opinião, acho que não, acho. Na minha opinião, né? Na sua Então, opinião, Zé? A gente tem que pensar o seguinte, vamos lá. Na questão aí da escolha dos apóstolos. Jesus passou e viu eles pescando e chamaram eles deixaram o que tinha lá e foram seguir a Cristo, foram seguir a Jesus. Então o que a gente entende aqui? Que eles agora fazem parte aí dessa nova fé, né? Tanto é que você vai ver aí que até no começo ali eles vão ser perseguidos, principalmente Cristo, que é o mestre deles ali, né? Pelos escribas e fariseus, etc. A questão é, eles já estavam com Cristo. Sim, já estavam com Cristo. Eles viram que Jesus... O senhor perguntou, eu dei uma vacilada no sentido de se distrair um pouco, entendeu? Que eu não entendi muito, eu me distraí do texto que o senhor leu, entendeu? O senhor me perguntou, né, que se eles tinham convertido ou não. Eu dei uma vacilada no meu pensamento aqui, mas se nós colocarmos no contexto que está escrita essa palavra, claro, porque quando o próprio Cristo escolheu os discípulos, e depois primeiramente eles eram descrentes, né? Não acreditavam no Messias, depois caminhando com Cristo, eles vão conhecer, vão se converter, e tem muitos deles que até depois de muitos dias, muitos meses que estavam andando com Cristo, ainda duvidavam de Cristo. É o caso de Tomé, depois que Cristo ressuscitou, né, o caso do próprio Pedro naquela ocasião lá, entendeu? Ele não acreditou, ele não confiou, tá entendendo? Então tudo isso leva em consideração em parâmetro com esse texto aqui que o senhor acabou de dizer. Pode continuar o seu raciocínio, porque eu distraí um pouquinho, entendeu? Não, assim, entendi, perfeito, tranquilo. Tanto é que uma das evidências é que eles acreditaram que ele fosse o Salvador e o Messias, né? Então, essa é uma das evidências. Então, eles já estavam com Cristo aqui nesse texto, que nós acabamos de ler aqui, de Lucas capítulo 24, 49. Tá, então vamos lá. Os nossos irmãos cessacionistas, aqueles que não creem na atualidade dos dons espirituais, e que dizem que aquilo só ficou ali para a igreja primitiva, etc., eles dizem que a questão aqui era o ato da conversão, o ato
de você crer em Cristo, e você já foi inserido, e você foi selado através do Espírito Santo. Só que aqui o povo já estava, entendeu, irmão Danuso? O pessoal já estava andando com Cristo. Entendi. Então significa o quê? Que o que Jesus estava dizendo aqui, o que Jesus estava propondo, era algo a mais sobrenatural sobre a igreja, um revestimento de poder. Como que eu posso dizer aqui? Às vezes eu uso até uma ilustração, eu nem sei se essa ilustração é boa, mas enfim. Por exemplo, o camarada que vai pescar, Danuso, o cara vai pescar. Não sei se você gosta de pescar. O camarada vai pescar, certo? Sou muito bom, não. Sou muito bom, não, pastor. Então, é assim, para pescar determinados tipos de peixe, existem determinados tipos de iscas também, não é verdade? É assim que acontece. Então, se você vai, por exemplo, você quer pegar um peixe melhor, etc e tal, você tem aquela isca ali para você pescar. Às vezes eu tiro essa ilustração para dizer o quê? Quando você, né, pegando aí o gancho de que Jesus falou assim, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vão ser pescadores de homens, né? Eu tiro essa ilustração e digo, se você for pescar e você for sem isca, você vai pegar alguma coisa? Não. De jeito Dificilmente você vai nenhum, né? pegar. Dificilmente. Só se for no tapa, você pular lá dentro e tentar pegar, vai ser difícil. Agora, se você tiver uma boa isca, com certeza você vai. A probabilidade é bem maior. Né? Lógico que isso aqui é só uma ilustração, né? Eu quero fazer aí nesse contexto aí. Isso, é mais ou menos isso que significa. É a igreja com essa capacitação, com esse poder do alto, né? Esse poder, essa virtude, esse dunamis, né? Esse poder motor que não para, o Espírito de Deus agindo sobre a vida da igreja. Com certeza a obra do evangelismo vai ser bem mais eficaz, né? Agora, continuando aí a respeito dessa questão, se é algo sobrenatural sobre a igreja mesmo, se não é, note que quando Jesus promete, né, nessa questão do revestimento, esse enduceste, né, esse revestimento, colocar essa veste, né, trazendo para o nosso contexto essa virtude do alto, lá em Atos capítulo 2, no versículo do versículo 1 até o versículo 4, a gente viu isso que aconteceu e realmente o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, como lemos aí no texto bíblico. E a gente vai notar uma coisa interessante, irmão Danuso. Depois desse revestimento de poder, e Pedro vai discursar depois aí, Pedro vai pregar aquela mensagem poderosa que ele pregou, né, já revestido desse poder do céu, e ele vai evocar o texto de Joel capítulo 2, versículo 28. E aonde que a gente vai ver isso? No versículo 17 do capítulo 2 de Atos. Ele diz, isso que vocês estão vendo foi o que Joel disse, que nos últimos dias Deus iria mandar isso sobre o seu povo. Ou seja, está se concretizando, está se concluindo. Então, um dos textos aí que dá base, que sim, isso foi um revestimento de poder sobre a igreja, profetizado desde o profeta Joel, o profeta Isaías também já havia falado a respeito disso, e estava se concretizando ali na vida da igreja. Maravilha. Mas, pastor, na sua opinião, o senhor acredita que na época de Atos dos Apóstolos, as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, inclusive eu fui interrogado uma certa feita com um rapaz que dizia, por que vocês falam em línguas estranhas se Cristo não falou? Por que vocês dizem que línguas estranhas é da parte de Deus, sendo que o próprio Cristo não falou? Primeiramente, que o batismo com o Espírito Santo é para revestimento de poder e para queimar o pecado do ser humano.
E Cristo não tinha pecado e não precisava ser revertido, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas na sua opinião, na sua humilde opinião, as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, ou que recebem até hoje, ela pode perder ela pode perder esse dom de falar língua? Quer dizer, eu sou batizado. Se por acaso eu me desviar dos caminhos do Senhor Jesus, se eu ir para outro caminho que não seja o caminho correto, que é o caminho de Cristo, eu posso perder esse dom de língua. Eu estando na minha casa, eu posso falar em língua ou só estando no templo? Porque tem pessoas que acham, se eu estou louvando, adorando a Deus, eu não posso falar em língua porque é meninice. Não é, nem tudo é meninice. Porque às vezes eu quero falar em Deus, às vezes eu quero falar com Deus através das línguas estranhas, e o diabo ele não sabe o que é, ele pode até ouvir, mas não sabe o que é, porque ele não entende. Claro que ele remeda, você vê no... Eu vou até citar aqui, a Igreja Universal é a igreja que mais escarnece hoje dos pentecostais. Entendeu? Eu estava vendo um certo bispo entrevistando um demônio e disse, lá na igreja pentecostal, alguém que fala aquelas línguas? Aí o demônio falou, é ele, que eu não vou dizer, é ele que fala essas línguas, quer dizer, se referindo ao capeta, entendeu? Então, tipo assim, o diabo, ele tá aí para escarnecer. Certa feita também, na própria igreja universal, uma mulher que era crente da igreja Assembleia de Deus, parece, e ela falou, graças a Deus que eu encontrei a luz, porque lá eu profetizava, mas aquela profecia, entendeu? Ela falando, entre aspas, aquela profecia, então, essa pessoa realmente não recebeu o Espírito de Deus, né? Não recebeu o consolo de Deus, porque tinha recebido jamais falaria mal daquilo que ela viveu, daquilo que ela presenciou. O pior incrédulo não é aquele que não entende, que não sabe, que não tem conhecimento. O pior incrédulo é aquele que entende, que viveu e se faz de incrédulo. E na sua opinião, a pessoa que tem um dom de língua estranha pode perder esse dom? Ou Deus vai requerer no dia do juízo? Para mim responder essa pergunta para você, Danuso, na minha humilde opinião, a gente precisa voltar um pouco a respeito da questão da própria definição da palavra dom, né? Dom é uma coisa que eu não comprei, né? Eu não fui lá e comprei o dom, foi algo que Deus deu, e a gente viu na própria definição aí que é algo gratuito, né? O próprio Deus deu. Por exemplo, a mesma coisa de eu comprar um presente para você. Vou usar essa analogia aqui para a gente basear aqui nossa argumentação. Eu posso comprar um presente para você, Dunos, e te enviar, né? Só esqueci de falar, a gente esqueceu de falar, de mencionar. Eu estou falando aqui de São Paulo, da Zona Leste, né, da região de São Mateus. E nosso irmão Danus está lá em Roraima, lá do outro lado lá. Roraima. Roraima. Rondônia. Rondônia, né, meu irmão? Tá lá em Rondônia, Rondônia. tô dizendo, né? Em Rondônia, melhor dizendo. Rondônia. E, enfim, eu posso te enviar um presente aí para você. Chegou aqui, você vai pegar o presente e... o pastor Gideão me enviou esse presente aqui. Tá, eu te dei porque eu quis e foi vontade minha te dar, enfim. Tá. Aí, a partir dessa analogia aí, vamos supor que você me estima, você é uma pessoa que gosta de mim, que tem uma boa comunhão, e eu te dei o presente. Vamos supor que em dado momento aí a gente tem um atrito aí, um desacordo entre a gente não vai ter mais essa comunhão, né? Por assim dizer. A pergunta é, você vai jogar esse presente fora? Você vai dispensar ele? Não, jamais, né? Você não vai dispensar esse presente. Entendeu? Mais ou menos isso. A questão é essa. Eu acho que não é a questão de perder, né? A gente tem muito aquele jargão de dizer assim, ó, desenterra o dom. Desenterra o seu dom, rapaz, você está enterrando o seu dom. Com uma parábola dos talentos lá, teve um que enterrou e ele não procurou produzir, porque ele interpretou que só tinha um, então isso aqui não vai dar em nada. Mas na verdade qual que era a questão? Que ele produzisse, né? Que ele produzisse mais. Então na minha humilde opinião, eu acho que não há
essa perda desse dom, porque foi o próprio Deus que deu o dom, entendeu? E como a gente dele faz como ele quer. Eu acho que há aí, o irmão Danus, acho que um esfriamento, na verdade. Eu acho que há a questão desse esfriamento. Como você exerceu uma profissão, você exerce uma profissão e você tem várias ferramentas que você usa para exercer com eficácia, né? Para exercer com excelência aquela profissão. Em dado momento você fala, quer saber, não vou deixar essa profissão de lado, e você deixou suas ferramentas lá, com o tempo o que vai acontecer? Ela vai enferrujar, vai parar, entendeu? Eu acho que é mais ou menos aí, nesse sentido aí, nesse viés aí, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso daí. Maravilha, tá um pouco. Pastor, você tá me vendo bacana, tá travando direto aí, que aqui tá. Tá travando você aí? Tá. Eu não sei se é aqui ou se é aí, entendeu? Não, Na acho que é aí que internet. eu tô te vendo bem. Aqui tá correndo bem. Não tá travando, Ah, não. tá. A Que dá uma live travada. tá correndo bem. Ah, tá. Pastor, mas deixa eu ler um versículo aqui, o senhor vai me tentar elucidar para mim esse versículo que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. A É, diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. isso. Para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Aqui, o senhor acha que a palavra da sabedoria é a revelação? Porque já que nós não temos a palavra revelação aqui, aqui no contexto, tanto do primeiro livro de 1 Coríntios, né, quanto no segundo livro, né, de Coríntios. O senhor acha que a palavra da sabedoria aqui é a revelação? A palavra da ciência é a revelação aqui que o apóstolo Paulo quis dizer? É, Como nós lemos aqui, né, no 8, né, nós começamos aqui se eu não me engano, do 6, parece. E vai falar aqui no 8, né, porque um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé e outro pelo mesmo Espírito o dom de cura. Eu estava conversando com um rapaz continuista, ele disse, não, aqui, o caso aqui é revelação, já que não tem a revelação aqui como um dom, né? Não tem registrado certo. aqui. Não tem registrado aqui como um dom. Há uma diferença da profecia e da revelação? Há alguma diferença? Porque nós sabemos que durante a história, nós vamos ver vários tipos de revelação, né? Nos pais apostólicos, nos pais na escolar, deixa eu ver aqui, mais nos pais nos pais agostinianos, né? Quer dizer, os pais Alexandrino e outros. Na sua opinião, inclusive, você sabe muito bem que Constantino ele teve uma visão quando ele ia para a guerra contra Magenso, parece. É assim, é Ele por teve aí um o nome do rapaz. sonho, Teve uma. sim, Não, a realidade é que ele teve como uma se fosse uma visão. revelação. Isso, Sim, uma visão, que ele teve uns isso. luzeiros dizendo que ele ia vencer a guerra. Isso aí cai também por terra a tese dos sensacionistas, dizer que Deus não fala e não revela, né? E John Ruffin, né? Não Perfeito, sei se eu John estou se Russo. pronunciando. Ele fala também que mataria um cisno, né? Que o nome dele quer dizer ganso cisno, né? É ganso. Na língua boêmia. E ele fala assim, ó, vocês vão matar um ganso hoje, mas daqui a 100 anos 100 anos. aparecer um que vocês não vão poder matar. Falando sobre o reformador Martinho Lutero. Na sua Isso. opinião, eu citei isso aqui porque eu me lembrei agora, né? Segue. Sobre os sensacionistas fala que não existe profecia, né? Não existe revelação acho que acabou no ano 70, a 60 parece. Inclusive eu vi o
Como é que o pastor lá, eu me esqueci o nome dele, que ele gosta dos assembleianos, rapaz. Como é o nome dele? Da Batista da Reverendo. Redenção. É, Não, Batista da Redenção. Não, é da é o Redenção? Batista da Redenção, o Igreja menino. Batista é o Granconato, não? É, o Graconato mesmo, é ele. Certo. Eu tava vendo um tonte, uma entrevista dizendo que ele falou que os dons duraram até o ano 60, entendeu? Quer dizer, quando o último escritor fechou o seu punho para a escritura, ele crê que também cessou também, né? Mas, deixando aqui bem claro, qual é a diferença da profecia? Quer dizer, se eu posso falar aqui, ó, o pastor, Deus vai te abençoar em uma casa, eu estou profetizando, né? Certo. É mais ou menos assim? E se eu tiver uma visão aqui agora, Deus me demonstrou a visão. Não, Deus me mostra que o Senhor vai ter um carro. Qual é a diferença? Tem alguma diferença assim entre a profecia e a revelação? Vamos lá. Por exemplo, na palavra profeta, profetas ou nabi no hebraico, também tinha essa conotação do vidente, né? Ou seja, ele sabia o que ia acontecer também no futuro, ele tinha isso, tinha como se fosse também uma revelação. Mas o irmão falando aí do capítulo 12 de 1 Coríntios, é interessante que há uma classificação nesses dons aí. Por exemplo, esse dom aí, que o irmão falou a respeito do dom da palavra de sabedoria, está classificado entre os dons de revelação. Veja só, nos dons de revelação, estou falando de classificação, pelo menos 3 classificações, tá? Pelo menos 3. Então, primeira classificação, nos dons de revelações, qual que estão? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. E na classificação de dons de poder, quais os dons que tem nos dons de poder? Fé, curar e operação de milagres. E na classificação dos dons de elocução, né, verbal, de falar, tá a questão de variedade de línguas e de interpretação. É mais ou menos aí uma classificação assim bem básica, né, nessa questão aí. Quer ver um exemplo disso? Vamos dar um exemplo aí de Eliseu. É veterotestamentário? Mas está no contexto de profecia aí, nessa questão aí de significado. Ele era profeta? Era profeta. E quando ele estava... O rei da... Se não me engano, acho que o rei da Síria estava querendo vir contra Israel. E o que acontece? O profeta Eliseu fazia o rei de Israel saber qual que eram as estratégias e os planos do... Não sei se era o rei da Síria, agora eu fugi da minha mente aqui agora, não estou lembrado. O que ele estava planejando? Eles iam para o lugar e o rei de Israel não foi, porque o profeta Eliseu já tinha dito. Ou seja, ele era profeta. Ele também não teve uma revelação, Deus também não mostrou para ele qual que eram os planos do rei inimigo contra o rei de Israel. Tanto é que o rei inimigo disse: ué, será que tem algum espião aqui de Israel aqui? Será que tem alguém aqui? Aí alguém lá disse, não, um soldado dele disse, não, senhor, não tem nenhum espião aqui. É que tem um homem de Deus, tem um profeta lá que faz o rei saber o que é que o senhor tem planejado aí contra eles, né? Isso aí cai também no contexto de revelação, né? Essa questão de ver o futuro, prever o futuro. Você citou aí John Hus, né? John Hus, que como você mesmo pontuou aí, o Hus significa o ganso. É engraçado que você usou você citou aí o pastor Marcos Granconato, né? Bom, e eu também tenho meus sinceros respeitos por ele, né? Independente da postura dele, que ele tem sido bem ácido na postura dele contra, né? Ele é bem ferrenho, ele chega até a zombar. Inclusive quando a Assembleia de Deus chegou ano passado, se eu não me engano, completou mais um ano de existência aí, ele, não sei se foi no Twitter dele, ele foi lá e falou um monte. Vocês estão comemorando o quê, né? Enfim.
É aquela questão da banalização, aquela questão de você pegar uma coisa e assim, se um tá fazendo, os demais também vão fazer. E, enfim, a questão aí da generalização, né? Então ele é bem ferrenho nesse sentido aí. Ele usa uma expressão até engraçada que ele diz assim, isso é a criptonita. Isso Né? é, quando ele está no debate, ele diz isso é a criptonita, né? Nessa sua questão aí, para dizer que aquilo ali é contra o outro debatedor. Essa questão de uso é a criptonita, porque realmente foi uma palavra de profecia. Né? A gente entende que foi uma palavra de profecia, porque mediante a morte dele, realmente ele disse, ele exclamou ali, hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar o cisne. E realmente aconteceu que depois de 100 anos aí, Deus levantou Martim Lutero, um dos grandes responsáveis. A gente sabe que teve os pré-reformadores, mas Martim Lutero aí foi o grande responsável pela reforma aí pela reforma da fé cristã. Maravilha. Quero mandar um abraço aqui a todos aqueles que estão assistindo essa live, né? Aqueles que estão entrando agora, que perderam no começo da live, que possa acessar o meu YouTube, o YouTube, como diria YouTube. o YouTube, lá do cara, como diria o cara lá do interior, entendeu? O YouTube. Acesse lá o meu YouTube, né? Danúzio Khalid, você sabe, Danúzio Khalid, você vai se inscrever, dar o like, né, você vai comentar, né, e você vai sugerir também outras pautas também para conversar também com os outros homens de Deus que vai estar por aqui sempre, né? Mas pastor, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui, aquelas pessoas também que estão aqui, né, nos assistindo também desde cedo também, que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço para o Edilberto Araújo, gente boa, Edilberto Araújo, aqueles que estão compartilhando também, obrigado, tá? Pastor Gilberto Araújo também tem um YouTube também. Se você quiser também acessar lá também, ele prega direto palavra e a palavra dura, tá? O homem é forte também quando é concernente à palavra de Deus, entendeu? O grande homem de Deus, Gilberto Araújo, a qual eu tive o prazer, entendeu? De conhecer ele lá no mundo lá, e hoje eu estou conhecendo ele aqui com Cristo. Eu fiz um programa de rádio com ele em 2010. Em 2010 fiz um programa com ele de rádio. O programa era até, não vou falar aqui, né? Mas o programa onde onde começou nossa amizade. Graças a Deus nós estamos aí, entendeu? Até hoje com a nossa amizade, o Edilberto Araújo. Deixa eu mandar um abraço aqui todo especial para o Dote Almeida, acho que é por aí. Dote Almeida, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Também quero mandar um abraço ao Flávio. O Flávio também está nos assistindo. Flávio, ele manda a paz do Senhor. O William também está nos assistindo. A cada um que está nos assistindo. Se quiser também fazer também, daqui a pouco uns 10, não sei, 10 a 15 minutos nós vamos estar terminando. Mas faça sua pergunta também sobre os dons espirituais. Você que tem curiosidade, né, sobre os dons espirituais, faça sua pergunta aí, tá ok? Que o pastor, claro que ele vai responder, né, dentro da Bíblia, conforme aquilo que a Bíblia diz, não conforme com aquilo que a gente fala, né, pastor? Não conforme o achismo. Não conforme o achismo, porque tem, eu acho aquilo, não, mas nós temos que achar, a Bíblia tem que achar, né? Mas, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. A Bíblia diz que Deus, eu vou ler o texto aqui, que deixa eu ver aqui se eu acho aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui, Efésios, capítulo 4, aquele que nós acabamos de citar, né? Mas é bom ler, né, para depois as pessoas que vão dizer que nós estamos aí impondo, né? Falando coisa que não está dentro da Bíblia. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros, para pastores e doutores. Esses doutores aqui eu entendo que é teólogo, a pessoa que se capacita na palavra de Deus, entendeu? Se for levar para o contexto judaico, rabino, né? Nós temos aqui também evangelista, que nós acreditamos que hoje está em vigor, o evangelista. Deixa eu ver aqui, outro dom aqui, também, peraí, deixa eu ver aqui, perdi aqui. Pastores, nós acreditamos que é pastor hoje, mas eu não entendo que hoje está em vigor o dom do apostolado.
Eu não sei se o pastor pensa diferente, porque, inclusive, em Apocalipse vai falar a porta dos doze apóstolos, né? Eu, na minha humilde opinião, eu não creio que ali, que no contexto de hoje, da igreja atual, né, existe hoje ainda o ministério apostólico. Eu creio que ele se intitula apóstolo, mas não levantado por Cristo. Porque nós não vamos entender, se nós estudar a história da igreja, como eu falei, do ano 100, né, do ano 100 ao ano que nós estamos hoje, na atualidade, nós não vamos encontrar nenhum homem que tiver um ministério apostolado. Nós vamos. Tem vários aí que se titula apóstolo, né? E tem uns que, às vezes, pastoreia 3 pessoas e é apóstolo. Não sei, entendeu? Porque apóstolo atrai multidão, né? Pedro, quando pregava, era 3.000 pessoas, mas hoje não. Hoje, sabe, hoje ele se intitula apóstolo porque a igreja dele tem 5, 6 pessoas, não sei que apóstolo é esse, né? Mas apostoléu, né? A palavra grega é apostoléu, né? Isso mesmo. Existe apóstolo no dia de hoje? Questão de apóstolo, isso é interessante, rapaz. Isso é uma polêmica. Mas é bom, eu gosto disso. Não, E o que acontece? A gente precisa definir esses termos aí, né? Agora, vamos falar a respeito aí dos 12, né? Dos 12 apóstolos aí, que é denominado os apóstolos do Cordeiro, né? E agora eu pergunto, depois dos 12, teve mais? Teve. Quem? Por exemplo, Barnabé era tido como apóstolo. Paulo, o apóstolo Paulo. Então não ficou ali enquadrado somente nos 12. nos 12, né? Teve outros aí. Só que a questão, a gente tem que separar as coisas. A questão de fundamento, doutrina dos apóstolos é uma coisa. Então o que a gente tem que dividir aqui? Apóstolos, nesse contexto de fundamentadores e de doutrinas, né, sendo aí os alicerces da igreja, nós não temos mais apóstolos nesse sentido, né? Então, o que a gente vê nesses últimos dias aí a respeito do contexto de apóstolo é mais por títulos, né? Hoje em dia é uma briga, irmão Danúzio, né? Acho que o irmão vai concordar comigo. É uma briga de poder para ver quem é mais. Então, para mim, essa é mais questão de título, como o próprio irmão disse daí, mais questão de relevância, né? Acho que eles entendem que ser apóstolo, isso vai trazer alguma relevância especial no ministério dele. Só que, como o irmão bem citou aí, a palavra apostoléu no Novo Testamento grego, qual que é o significado básico? Que é enviado. É alguém que é enviado, é alguém que é um desbravador. Por exemplo, os irmãos, quando separou Paulo e Barnabé em Antioquia, e qual que era o maior desejo de Paulo? Subir para o lado da Europa, entendeu? Romper barreiras, ir para lugares que o evangelho ainda não tinha chegado, ou seja, é um desbravador. Então, o contexto de apóstolo é esse, né? Alguém que é enviado, um desbravador, que vai abrir trabalhos, enfim, e etc. Só que aí você pega esses camaradas hoje em dia, que se denominam apóstolos, né? Hoje em dia apóstolo para todo lugar, rapaz, eu nem sei, né? Onde a gente vai parar, né? Aí você observa qual que é o contexto do ministério desse pessoal. Será que eles estão fazendo isso mesmo? Será que eles estão sendo os grandes desbravadores, aqueles que estão rompendo as barreiras e fazendo o evangelho crescer, alcançando outros lugares que ainda não ouviu o evangelho? Ou é só por status, né? Ou é só por questão de ser reconhecido como um grande, entre aspas, um grande líder aí? Então a gente precisa fazer essa diferenciação. A gente vê que nos dias de hoje a questão é essa, né?
para você atrair não, aquele ali é um presbítero, mas aquele é presbítero, aquele é apóstolo. Não, então aquele ali é diferente, aquele ali, então vamos pro lado dele, sem saber realmente o que significa. Agora a pergunta é, existe apóstolos nos dias de hoje? Apóstolos, como no contexto bíblico, fundamentadores de doutrina, os alicerces da igreja? Nesse sentido, não. Agora, no significado enviado, o enviado, vai. Por exemplo, você pega um missionário, você enviou para a África, enfim. O enviado é um tipo da questão de apóstolo, não que seja um apóstolo como foi no contexto bíblico, isso não acredito, e se resumiu nos da Bíblia. É assim que eu creio. Maravilha. Pastor Gerion, levando aos exageros, à desacerbação, certo, das igrejas, agora eu vou para o lado neopentecostal, que muitos creem, muitos acreditam e muitos não acreditam. Sim. É sobre os dons espirituais. O que acontece? A igreja hoje, ela está virando um problema muito sério, é de levar a teologia da prosperidade e pregar a teologia da prosperidade. Vamos lá. Muitas igrejas estão vendendo um caroço de feijão, muitas igrejas estão vendendo toalhinha. Ah, não, mas Paulo, quando ele ungiu o lenço e levava para as pessoas, eram curadas. Mas quando a Bíblia fala, se nós repararmos, naquele contexto bíblico, nenhum apóstolo, nenhum profeta do veterotestamentário, nem neotestamentário vai falar, quer dizer, vai cobrar dinheiro. Me lembrei agora de um caso, Eliseu, Geazi. Você lembra que o rei da Síria, o rei da Síria queria dar dinheiro para Eliseu disse, não quero. Mas já o Geazi pegou de, não, mas vamos pegar. Pegou. Só uma observação aqui, o comandante Naamã, né? O comandante Naamã queria dar o dinheiro. Naamã, isso. Naamã. O que acontece? Muitas pessoas estão banalizando o evangelho, como o senhor falou. E muitas, às vezes, pastores reformados e pastor histórico, eles têm razão, não no sentido de dizer que o dom não existe mais, mas no sentido exagerado. Sim. Essas revelações, quer dizer, essas curas hoje nas igrejas, a cura é porque a pessoa creu que ia ser curado, ou a cura é porque através do objeto? Eu estou falando isso aqui porque eu sei da resposta, entendeu? Mas eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que elas não entendem, né? Ela acha que ela através de um copo d'água ela vai ser curada. Não, mas ali não é o copo d'água, ali é a fé que ela exerceu, não no copo d'água, na fé do Criador. Mas explique para nós, assim, esse negócio de cura. Inclusive eu estava vendo até o próprio como é que é, rapaz? O menino da Batista Redenção lá, o Marcos Graconato? Sim, o Graconato falando, né? E dizendo, né? Ah, não, se a pessoa vir para dizer que não tem um dom de cura, né? Que pessoas não têm um dom de cura, né? Não, ó, se vir aqui uma pessoa e dizer, eu vou orar por ti, não receba oração que você não vai ser curada. Isso não existe, ele falando, né? Aquela maneira arrogante. E agora, se disser, não, vamos orar aqui, nós tudinho, e Deus vai orar. Qual é a diferença de orar na cabeça, de ordenar, né? Eles chamam algumas pessoas, né? Atinge o meio pentecostal como curandeiro, né? Curandeiro é uma maneira pejorativa, para o meio pentecostal. Curandeiro nós sabemos que não é, né? Deus ele escolhe o seu servo como profeta, como vaso
para fazer sua obra. Mas a honra e a glória não é daquele que ora e Deus cura. A honra e a glória é de Jesus. Na sua opinião, essa maneira desacerbada de muitos neopentecostais, e até isso entrou também no pentecostalismo também, acaba trazendo uma má fama para o movimento pentecostal, e também neopentecostal, já que os dois também, às vezes, eles têm a crença parecida. O Mondanuso, eu vou lhe responder, você só me dá 30 segundos, deixa eu só fazer uma manobra aqui no fone, porque Beleza, depende beleza. do carregador, que só 30 segundinhos. Pessoal, espera aí, rapidinho. Tá ok, enquanto isso eu vou fazer o anúncio aqui. Você que está nos ouvindo, compartilha essa live. Eu posso chegar mais longe, porque aqui não é para aparecer o homem, aqui é para o conhecimento e ajudar a aprimorar o seu conhecimento de Cristo. Então, se você gostou dessa live, aí você vai compartilhando nos grupos, né? Então, daqui a pouco também vai entrar também no YouTube também, daqui a pouco, já mais ou menos meia hora, 40 minutos, está lá no YouTube. Você que não assistiu, está chegando agora, quiser lá acessar, dar um like, se inscrever, se inscreva no meu canal lá, Danúzio Khalid. Aí você vai lá, você vai ver ministrações, quer dizer, explicações de alguns versículos bíblicos por mim, entendeu? As outras entrevistas que aqui na live do Facebook foi feita, vai dar lá também, entendeu? Não se perde nada. O pastor Gerion parece que sumiu. Ou ele desligou a tela e ligou a câmera. E tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos debatendo hoje, nós estamos, a entrevista hoje com o pastor Gerion, sobre os dons espirituais. Continua ou cessou? Aqueles que creem que continua é conhecido como os continuistas. Aqueles que acreditam que cessou é o sensacionista, defendido pelas igrejas históricas, né, as igrejas reformadas, os teólogos reformados, né, mas nem todos os teólogos, a maioria crê que cessaram os dons, mas alguns acreditam que ainda continua nos dias de hoje, né, pastor Gerion? Agora está com o senhor. Tá ouvindo bem agora? Tá ouvindo legal? Bacana, show de bola. Tá ouvindo? Beleza, Deu tô um ouvindo. problema técnico. Não, fique tranquilo. Acontece. Retomando o raciocínio aí do que o Mondanu estava falando a respeito dessa banalização aí, ela até citou aí algumas igrejas neopentecostal, a gente tem que fazer uma observação aqui, Mondanu, que eu acho importante e plausível e coerente, né? Quando a gente cita uma determinada denominação, a gente não está querendo de maneira nenhuma denegrir a fé daquelas pessoas que estão ali. E com certeza essa também é a visão do nosso irmão Danuso. Jamais a gente vai querer denegrir a imagem de ninguém ou a fé de ninguém, tendo em vista que também existem pessoas fiéis nessas determinadas denominações que a gente está citando aqui. Só que a gente precisa, como bíblicos, né, a gente precisa combater heresias, que heresia, o Mondanuso sabe que desde o primeiro século sempre aconteceu, por exemplo, gnosticismo. O gnosticismo é muito antigo, o gnosticismo judaico, enfim, essa linha filosófica aí. Então, é muita coisa. E existe certo tipo de coisas, irmãos, que estão aí ao vivo no nosso aqui. Isso acaba, de alguma maneira, prejudicando o andamento do crescimento do corpo de Cristo. Inclusive, aí que nosso irmão Danúzio bem pontuou, a questão da banalização dessas curas, desses milagres, né? E a gente é taxado aí, né, como os curandeiros, né? O curandeirismo, enfim. Mas tudo isso por pessoas que, de fato, que naquela questão da generalização, não conhecer, na verdade, o que a gente acredita e o que a gente professa. O Mondanudo saiu? Não, eu tô aqui. Eu tô aqui, é porque eu tô resolvendo aqui, eu desliguei a tela, entendeu? Deixei a Tá. câmera desligada. Eu tô aqui, Tá, né? entendi. Então, retomando aí, irmãos, nessa questão aí, a gente vê também, né, de novo aqui quero tecer meu respeito aí ao
respeito aí ao pastor Marcos Bianconato, né? Porém, eu acho que ele não tem tanto esse respeito pela gente, né? Enfim, a gente não está aqui falando de pessoas, né, Bonanos? Estou falando da pessoa em si. Estou falando das ideias e determinadas atitudes que não são tão boas e não condiz com o que a gente está, com o que a gente defende. Essa questão de os curandeiros, se vir aqui não receba oração porque não vai ser curado coisa nenhuma, que nem eu vi esses dias. Existe dom de cura e tá, se tanto de gente que faleceu devido ao Covid, etc e tal. Gente, espera aí, vamos pensar um pouco. Jesus curou a todos no seu ministério? Jesus curou Nem a todos, todos, irmão né? Donúzio? É uma pergunta Nem todos, retórica, eu né? sei que foi isso, justamente. Nem todos. Jesus não curou a todos. Com certeza teve muitas pessoas que ficaram com suas enfermidades. Ele curou Até algumas, o não curou apóstolo, todas. até o apóstolo Paulo, tô falando, isso não é falar, o apóstolo Paulo, meu irmão. Um homem que tinha uma fé tão grande, pediu para Deus curar, e ele falou, só minha fé te basta, né? Isso, entendeu? Então, não, claro, tipo assim, o pastor, até inteirando também aquilo que o senhor quer falar, é tipo assim, eu posso orar e Deus não pode curar, mas nem por isso eu sou falso profeta, nem por isso eu sou um curandeiro, e nem Não, por isso Deus não é comigo, porque a vontade de Deus não foi daquele. Mas ele não, eles entendem, entendeu? Que não, tem que é servo de Deus, é profeta, tem que profetizar e acontecer. Claro, tem que profetizar e acontecer, mas o dom de cura é totalmente diferente, entendeu? Às vezes eu imponho a mão na cabeça da pessoa e a pessoa pode ser curada e pode não ser curada, tá entendendo? sim, sim. Especificamente, não quer dizer que a pessoa é um curandeiro, ou um falso cristão, ou uma pessoa que está servindo de aparência, não. Pode Isso vai continuar, pastor. justamente, isso vai depender do quê? Da soberania de Deus. A gente tem um Deus Não. soberano? Temos. Quem é Senhor? Somos nós ou somos ele? É ele. Então é ele que decide. Por exemplo, agora falando de experiências pessoais. Estou dizendo eu, não foi que me disseram não. Eu já vivi isso, né? E alguns trabalhos que eu dirigi, eu vivi isso, eu contemplei isso. E por bondade e misericórdia, Deus, por algumas vezes, né? Usar a minha vida para que pessoas fossem curadas, até ele, por exemplo, até com câncer, entendeu? Mas isso é a vontade e soberania dele. Não é que todos vão chegar e vão ser curados, mas o grande problema está aí, Mondanujo. Essa questão, eu costumo chamar do outro evangelho, que foi o que Paulo disse aos gatos, né? Esse outro evangelho dessa banalização, dessa facilidade de colocar Deus na parede, desse evangelho imediatista. Tem que ser agora, eu determino. E isso é uma coisa que eu costumo dizer, isso é como se fosse um vírus no meio da igreja que tem que ser combatido. E se a gente não combater de maneira ferrenha, cada vez mais vai crescendo como está acontecendo por aí. Às vezes a gente olha aí na internet, né, no Facebook, as pessoas fazem aquelas montagens, aquelas imagens, né? Acho que você até viu algumas aí. Eles Uhum. fazem duas igrejas, né? Numa placa de uma igrejinha tá lá culto de doutrina, né? E na outra placa tá lá culto da cura. Aí naquela do culto da cura é aquela fila gigantesca. E no culto da doutrina, do ensinamento, 3, 4 pessoas ali. Porque é o que lhe convém, né? Também esse é o evangelho da conveniência. Isso é uma coisa que desde os anos 80, né, vem se disseminado, veio lá de fora, entrou aqui dentro e infelizmente alguns abraçaram e se tornou essa banalização. Por exemplo, Deus cura hoje? Cura. Deus continua curando? Continua curando. Mas é quando eu quero, é quando eu determino. Por exemplo, eu vou fazer a campanha da cura. Venha porque aqui vai ter a campanha da cura e você vai vir e tal. E se Deus não quiser, minha gente? E se Deus não quiser fazer? Entendeu? É aí, Mondanúzio, que a gente tem que entrar num ponto bem delicado, né, que infelizmente isso acontece, corrupção acontece em todos os lugares das esferas sociais. Entendeu? Aonde tem gente, pode existir corrupção. Sim ou não? Pode existir. Entendeu? E algumas coisas que são forjadas,
enfim, por exemplo, a gente fala aqui a respeito dos dons espirituais, que está a cura também incluída aí, a questão da revelação. Eu não sei se o irmão lembra aí que teve uma época aí que é o modismo, né? Que já passou. Era aqueles profetas que vinham aí, os ditos profetas, né? Revelava número de CPF, número de RG, o endereço da casa, o nome do pai, o nome da mãe. Aí eu pergunto, qual que é o propósito? Tem algum propósito? Tem algum propósito de edificação? Não tem, né? Então isso são modismos que passam. A banalização é onde que eu digo que mais uma vez aqui, acho que eu sempre vou repetir essa palavra aqui, é a questão da generalização. As pessoas não conhecem de fato o que acontece numa igreja pentecostal. Eu digo um pentecostal clássico. O que é o pentecostal clássico? Aquele que preza pela palavra, que na atualidade dos dons, mas dentro do contexto bíblico, e que respeita isso, crê na atualidade dos dons, mas é um culto racional. Enfim, é o pentecostal bíblico, né? Nessa questão aí de banalização, a bagunça. Aí sabe o que acontece? E você vai concordar comigo. Existe, ao invés de você pregar o evangelho de salvação, que muda a vida daquela pessoa, aí você promete algo de maneira irresponsável, e às vezes aquela pessoa, ela crê tanto, ela crê o que vai acontecer, aí não acontece. Sabe o que vai acontecer? Ela vai... não quero mais saber da igreja, vai se decepcionar. Entendeu? Por quê? Por causa de ensinamentos irresponsáveis, heresias, e é o que mais a gente vê por aí. E você vai concordar comigo, irmão Danuzzi, e talvez os irmãos que estão acompanhando a gente aí na live ao vivo, que é o que tem atraído as multidões. Entendeu? É isso que tem chamado a atenção. Infelizmente a gente está inserido nesse contexto aí. E a gente tem que militar. Maravilha. Eu estou falando também da sua experiência também. Eu tive também experiência forte, entendeu? Com o Espírito de Deus, entendeu? O Espírito Santo já me tomou assim tremendamente já, entendeu? Quero até mandar um abraço aqui ao meu... Eu costumo dizer que ele é o meu pai na fé, né, cara? Eu acho que ele me deu uma oportunidade grande de... assim, a primeira oportunidade que quem dá é Cristo, mas Deus coloca pessoas na terra para nos ajudar a caminhar, né? A nos ajudar. O pastor Elton de Souza, um abraço para ele, entendeu? Ele fala que tá ouvindo, entendeu? Eu conheci ele em Cruzeiro do Sul, no Acre, onde eu congregava, a minha cidade natal, e eu congreguei com ele há 3 anos, é uma pessoa extremamente abençoada de Deus, entendeu? Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Ele que me deu a oportunidade de conhecer a igreja pentecostal, me ensinou muita coisa boa. Hoje eu estou, graças a Deus, na fé, primeiramente de Deus, por causa de Deus, né? Inclusive, ele está conosco aí. E segundo, o nosso amigo pastor Elton. Um abraço para ele. Eu também tive uma experiência assim, tremenda, pastor. Também, como você estava falando aí também, eu também tive experiência grande, entendeu? Deus revelou profundamente algo que só eu e ele sabia. Então, se nós não acreditar que Deus revela, se nós não acreditar que Deus ainda cura, se nós não acreditar que ainda os cristãos falam em línguas estranhas, que é o idioma que Deus deu à igreja para se comunicar com ele, então nós temos que pegar os ensinamentos das epístolas, das cartas paulinas, que vai falar a respeito disso, e não rasgar no sentido literal, mas rasgar porque no sentido simbólico, no sentido figurado, entendeu? Porque a palavra de Deus é bem clara, cara. Em todo o Novo Testamento, a profecia ela é incluída, né? Nas cartas de Coríntios, entendeu? No livro de Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, vai falar sobre isso aí, entendeu? O zelo dos dons espirituais.
Eu estava vendo a entrevista também do pastor Rodrigo Silva. Como arqueólogo, ele é um homem abençoado, entendeu? Grande sabedoria, Com grande certeza. conhecimento, mas quando se trata de denigrir os pentecostais, ele também Doutrinariamente, tá lá em cima. Doutrinariamente, ele também tá. Eu tive até uma conversa agora, alguns dias, com o pastor Ezequiel Gomes, um eu vi. abençoado também de Deus. Só que eu discordo, né, de muitas coisas dele, né? Eu que sou viu aí no meu eu discordo um bocado de coisa dele. Inclusive, o pastor Rodrigo Silva, falando dele, né? Ele falando a respeito do dom de línguas estranhas. Ele falou que pode ter três coisas, né? A pensar dos pentecostais. Primeiro, pode ser a pessoa que está fazendo aquilo, mas não sabe o que está falando, por inocência. Segundo, as pessoas, às vezes, enganadas, eles falam, né? E terceira, uma ação diabólica, eles falam, né? Agora, me diga uma coisa. Quer dizer que a Ellen White, segundo ela é profetisa. Quer dizer, o dom de profecia existe. Que É o espírito de a líder profecia, dele né? profetiza. É, espírito de profecia que eles falam, né? Existe. E quer dizer que o dom de língua, o dom de cura, porque você não entra no adventismo e você não vai ver dom de cura, né? Você não vai ver. Por que não tem nessas igrejas? Porque não busca, porque não ora, porque não ora para Deus operar o negócio dele, é só ensinar, ensinar, ensinar. É, e às vezes muitas essas doutrinas são erradas, equivocadas, entendeu? Se você for pegar essas seitas, a maioria não crê nesse tipo no dom de profecia, o dom de revelação, entendeu? Erroneamente, porque a Bíblia fala tremendamente sobre a profecia, sobre o dom de revelação, discernimento de espírito, entendeu? A Bíblia diz ainda, procurar com zelo, entendeu? Ela fala que o maior desses dons é o dom de profecia, né? Exatamente. Profetizar. O senhor quer mais interar mais alguma coisa, pastor? O senhor quer completar mais alguma coisa aí? Essa questão aí que eu não estou biblicamente falando, de não rasgar literalmente o texto bíblico, mas assim, desconsiderá-lo, né? A verdade é essa. Olha que interessante, eu vi esses dias aqui, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, o que o final dele é bem controverso aí, 17, no versículo 16, capítulo 16, versículo 17 diz: "E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão", né? Eu acredito que o irmão Danilo sabe, né? Há uma controvérsia muito grande aí a respeito desse final aqui de Marcos, Né? até a questão aí da crítica, né? A ciência que estuda aí Crítica textual, né? a crítica textual, na questão da crítica textual, eles estudam aí os textos, os manuscritos, etc. E diz que tem alguns manuscritos que não tem esse final aqui de Marcos. Mas a questão é a seguinte: a nossa tradução em português, as diversas traduções em português, editadas com pessoas sérias, capacitadas, responsáveis, incluíram no nosso texto e temos aqui na nossa Bíblia. Será que a gente não vai levar em consideração esse texto? Assim, então quer dizer que para mim fundamentar o que eu penso, para mim desconstruir essa questão continuista, será que vale a pena até eu desprezar esse texto, esse final aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias eu vi um debate e olha a audácia de um dos debatedores que estavam aí protegendo, defendendo, na verdade, a questão do sensacionismo. Quando o irmão que defendia o continuismo disse aí assim para ele: "Mas e aí, você não crê, né, nesse final aqui?" Aí ele citou a questão textual, etc e tal, e disse: "Não creio, não considero." Até o irmão perguntou assim para ele: "Então você não pregaria nesse texto?" Ele falou assim: "Não, porque eu não considero." O que eu quero dizer aqui, olha que ponto
olha que ponto eles chegam para tentar defender o indefensável, na verdade. Excluir algo, tirar fora para tentar defender aí a questão da tese dele, entendeu? Então, e levando em conta também que é uma coisa, né, como vamos evocar aqui de novo aqui o pastor Marcos Leconato, é uma criptonita para eles. Não há nenhum texto bíblico, o irmão Danilo sabe aí, não existe nenhum texto bíblico plausível que diz, olha, de fato, os dons cessaram, isso aqui não vai ter mais, isso aqui acabou, entendeu? O que eles costumam fazer é tirar conclusões de algumas situações, né, ferindo totalmente a exegese bíblica, a hermenêutica, na verdade, né, como eles dizem, o que eles têm que fazer é contorcionismo, né, dar muitas cambalhotas para tentar defender esse ponto de vista deles. Repito mais uma vez inteiro, respeito eles, mas não concordo com esse ponto de vista. Maravilha, maravilha, maravilha. É o pastor Gerion, grande homem de Deus. Pastor, nós chegamos aqui ao término final da nossa conversa, maravilhosa nossa conversa, né? Bacana demais. 1h36 minutos, 1h36 minutos, graças a Deus. Vamos marcar aí, vou pegar os... Nós pegar isso aqui, no dia todinho nós vamos ter assunto para nós começar até amanhã, né? Mas vamos marcar, pastor, vamos marcar outro aí para nós falar, vamos procurar um tema aí bastante maravilhoso para nós estar falando aí, para nós trazer à luz, né? Porque, como eu falei lá no começo, que muitas pessoas, elas entendem que isso que nós estamos fazendo é algo errado, não é, irmãos? Entendeu? Nós estamos apenas trazendo a verdade, né? Nós estamos apenas trazendo aquilo que Cristo quer que nós traga, a luz àquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Isso acontecia, se eu não me engano, foi 21 concílios durante toda a igreja primitiva, na igreja reformada, né? Até agora nós tivemos 21 concílios, esse pastor pode até confirmar também, 21 concílios a respeito de dogmas, doutrinas, de algumas coisas que estavam... da forma de, tipo assim, alguma coisa que precisava ser trazido à luz em debate, reunir aquelas pessoas, aquelas pessoas gabaritadas para falar e resolver o assunto, né? Claro que às vezes nem sempre o debate daria o vencedor corretamente, né? É o caso do Sínodo de Dotun. Não, o caso do... É o Sínodo de Dotun mesmo, né? Síndrome de Dotun, né? Que teve o calvinismo e o arminianismo, né? Isso, síndrome de Dort, lá na Holanda. Sim, na Holanda, foi julgado, né, no caso, né? Então, eu tava trocando aqui, para mim que era o Westminster, né? Confissão de Westminster. Eu tava trocando as bolas aqui. Mas é isso, entendeu? Quero agradecer, pastor, o senhor por perder o seu tempo aqui conosco, né? Mas por uma boa causa, né? Por uma boa causa, né? Expor a palavra de Jesus, né? Falar aquilo que Jesus quer que nós fale, entendeu? Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Irene Toquírios. Irene Toquírio. Pai do Senhor. Irene Toquírios. Pai do Senhor. Amém, pastor. Vamos marcar aí uma outra conversa aí, que é para nós estar, tá? Conversando aí. Algum assunto aí que nós vamos pôr em debate. Você quer falar mais alguma coisa? Só para mim fazer algumas considerações finais aí, né? Em primeiro lugar, agradecer aí a você, irmão Danúzio, aí pelo privilégio. Amém. E a oportunidade e a honra de ter me convidado aí para junto a gente poder não debater, bater um papo saudável, né?
gostoso. Debate é debate se eu tivesse no lado oposto, né? No caso, se eu defendesse o sensacionista, se eu defendesse o continuista, ou vice-versa, né? Mas aqui nós estamos, Sim. nós concordamos a mesma doutrina, né? Os mesmos pensamentos e trazer luz, né, às pessoas que não têm entendimento através da palavra de Deus, né? Sim, então agradeço a você aí por essa oportunidade e vamos aí marcar outro tema aí, e eu creio que vai ser bem produtivo também e relevante para a gente, porque nós também aprendemos, todos nós aprendemos com isso, né? A nossa cognição, né, capta bem mais quando a gente está trocando ideias, né, debatendo, batendo esse papo aí. Também Deus abençoe a audiência aí dos irmãos que puderem estar ao vivo e aqueles que posteriormente também vão assistir esse vídeo que vai ficar nas redes sociais, que venha ser bênção de esclarecimento na vida dos irmãos. Lógico que a gente não, vou usar até aqui algo aqui que Deus falou, né, a questão do sensacionismo. A gente não cessou o assunto, né? A gente não cessou o assunto, tem muita coisa para debater. Então, o pouco que a gente pôde contribuir aqui, creio que vai ser bênção na vida de cada um dos irmãos. E só para a gente concluir, eu só quero ler o último texto aqui, em Romanos capítulo 12, 5 e 6 diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, que a profecia seja ela segundo a medida da fé. Eu só quero salientar aqui, no versículo 6, essa palavrinha aqui, de modo que tendo diferentes dons. E o que é essa palavra aqui? Tendo no grego, é a palavra ekrontes, que está no presente ativo do particípio nominativo. Quer dizer o quê? Continuidade, continua, não cessou, né? Ainda é presente em nossos dias, e como diz Paulo em 1 Coríntios 14, versículo 1, para mim concluir minha fala aqui, busque, né, esses dons aí com cuidado, busque com zelo, procure esses dons com zelo, e seja a bênção na obra do Senhor. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus, obrigado a todos que estiveram na sintonia. Aqueles que não assistiram desde o começo, volte a fita e assista do começo, entendeu? Então, daqui a pouco vou estar lá no meu YouTube. Aí você manda lá, entendeu? Você se inscreve lá, faz um comentário, dá um like, entendeu? Que é para nós chegar a 1000 inscritos. Aí, e aí nós vamos poder fazer live lá, entendeu? Em nome de Jesus. O pastor Gerião, com certeza, se ele não está inscrito, ele vai se inscrever agora mesmo. Um abraço. Agora. Pastor, faça uma oração aí para nós terminar, ok? Vamos orar. Oremos, soberano Deus e eterno Pai. Queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que tivemos nessas horas, batendo um papo a respeito da sua palavra. Senhor, creio que trazemos assuntos aqui esclarecedores e de cunho edificante para a sua igreja, meu Deus. Continue nos ajudando, nos dando graça, sabedoria, e a cada dia, meu Deus, buscando a verdade. Não somos os donos das razões, Senhor, mas estamos buscando a verdade. E pedimos que o Teu Espírito nos conduza à verdade, para que o Teu nome continue sendo glorificado e vidas continuem sendo alcançadas pela graça e o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Um abraço a todos, boa sorte e cuide-se bem. Dá um like aí, se inscreve lá no meu canal no YouTube, comente aqui, né? Um abraço aqui para o Flávio de Souza, diz que está uma benção, está gostando aqui da live, entendeu? É meu pastor. A todos. É meu pastor. Seu pastor? É meu pastor. Maravilha. Pastor presidente, né? Isso. Beleza. Um abração para ele, pastor Flávio de Souza, que Deus continue abençoando o seu ministério, o ministério aqui do seu servo, a qual o senhor tem como conservo, né? Um abraço a todos, um abraço e cuide-se bem.